a Web TV Play apoia esta causa. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite. Estamos novamente com o programa Transformando a Educação na Web TV Play. Para que eles se sintam parte da escola. Um trabalho técnico, um trabalho sério, comprometido, a gente pode sim ter ótimos resultados. Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o programa Transformando a Educação. E hoje eu tenho a alegria e o prazer de ter como convidada a pedagoga professora Gláucia Bordotti. Boa noite, Gláucia, tudo bem? Boa noite, Sheila. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, dizer que eu estou muito honrada de estar aqui para falar de um tema que é tão significativo e que me faz tão feliz, né, que é falar da educação, do trabalho com as crianças. Muito obrigada pelo convite. E eu é que agradeço pela Gláucia ter aceito o convite. E quero, em nome da Gláucia, homenagear e parabenizar todas nós, professoras, especialmente as professoras do Centro de Educação Infantil Érica Schmidt de Souza. E então vamos lá, professora Gláucia. Na sua prática, como ocorre a relação com as crianças? Bom, assim, para a gente falar um pouquinho de criança, né, a gente tem que entender que as crianças, elas são sujeitos de direitos, e quando a gente fala em uma prática que coloca a criança no centro da ação, coloca a criança como um sujeito de direitos, então primeiro a gente tem que entender que ela produz a cultura, que ela está nessa relação como protagonista e não como um sujeito à parte, né? Então a gente, para trazer a criança para a gente tenta fazer rodas de conversa, síntese de memória, fazer com que a criança ela expresse os gostos, os desejos dela, que ela se sinta realmente parte daquele processo. Colocar na altura dela as coisas, promover propostas em que ela consiga fazer com forma autônoma. Então, sempre trazer essa criança realmente como um sujeito da ação. Dessa forma, né? Joia. E a Gláucia faz isso com muita propriedade. Obrigada. Como você define os seus projetos de trabalho com as crianças? Então, assim, né, na educação infantil a gente trabalha de uma forma diferente dos anos iniciais, a gente não trabalha com uma proposta curricular, né? Então a gente tenta fazer sempre de forma associada, nunca fragmentada. Então, como é que eu defino um projeto com as crianças? Se essa criança, ela é um sujeito de direito, ela está no centro da nossa ação, então eu tenho que levar primeiramente o que ela traz para mim, o que ela gosta, os desejos dela. Então, através da minha observação, do registro, eu tento definir um projeto de trabalho para projetar-se em algo novo, em algo que faça com que ela se desenvolva de forma integral. Eu vou dar um exemplo de como surgiu o meu projeto desse ano, né, para a gente dar uma exemplificada. Eu percebi que as crianças elas gostavam muito de ficar no anexo à sala, que tinha um depósito. Então elas iam muito para esse depósito, olhavam para o céu, falavam do céu, falavam se ia chover, se não ia. Então a gente ficou pegando essas pequenas pistas e trazendo para a nossa proposta, discutindo juntamente com a minha parceira de sala, né, se ela achava que era significativo trabalhar isso. Aí a gente ficou um tempo ali, enquanto a gente fazia coisas da rotina. Fazendo toda a observação. Observando o movimento delas, as brincadeiras, como elas trocavam entre elas, os combinados. E daí depois a gente resolveu fazer uma roda de conversa com as crianças sobre o que elas gostariam de aprender naquele ano. E daí nessa roda de conversa apareceu coisas muito plurais. Personagens midiáticos, coisas do ano anterior, porque esse é um grupo que eu acompanho do ano anterior, então apareceu coisas do projeto do ano anterior. E daí a gente conversando, a gente viu que uma criança falou uma coisa bem singular, que queria aprender sobre passarinho. Aí a gente criou um projeto que está intitulado Entre o Céu e as Crianças, por onde a imaginação nos faz viajar. Então a gente tentou responder a pergunta de pesquisa, né, que seria o que tem no céu. E a partir dessa pergunta, a gente tentou trabalhar com as linguagens, tentou trabalhar com as interações, as brincadeiras de forma associada, né, e dando continuidade até hoje ao nosso projeto. Joia.
E você segue uma metodologia de trabalho específica? Bom, assim, a gente tem uma linha de desenvolvimento, né, que é a proposta do município que a gente trabalha, né, no caso o município de São José, que eu sou professora efetiva do município. Então a gente segue a questão da histórico-cultural, de entender que as crianças elas se constituem nas relações, né? Então que elas têm história, que elas têm cultura e que elas vêm de um meio, de um contexto, então a gente não pode descaracterizar isso, né? Então a gente tenta sempre trazer primeiro isso no desenvolvimento. Então entender a criança como um sujeito social. A partir disso, uma metodologia que eu sigo é tentar pegar várias formas de trabalho com as crianças. Então, aulas passeio, levar as crianças para fora da unidade. A gente percebe ali nas fotos que eles estão ali em passeios. A primeira foto foi um passeio que a gente fez para a UFES para observar o sol, dentro da proposta de trabalho, fazer com que elas saiam da unidade para conhecer novos espaços e qualificar esses espaços, né? Fazer a relação. Porque não é porque a criança, ela, às vezes, não tem um contato com aquilo a partir do meio familiar que ela não vai ter no espaço da escola. Então, não é porque, às vezes, não faz parte do contexto, eu não vou levar. O espaço da educação tem que sempre ampliar a realidade dela, melhorar essa realidade, né? E desconstrói também alguns estereótipos que, às vezes, a criança também acaba incutindo. Eu tô vendo ali que vocês foram na cavalaria. Sim. Né? Às vezes, tem medo de cavalo, tem medo de polícia. E através de um passeio... Sim, né? Acaba incentivando. Não tem na foto, mas também a gente trouxe a polícia para dentro da unidade, tanto o bombeiro também, para fazer um pouquinho dessa ideia de que a polícia trouxe a ideia de que palavras bonitas dentro da sala, trabalhar a autoestima da criança. Que cuida, que protege. Trabalhar questões de profissões. Então, assim, com uma proposta, a gente trabalha N coisas, né? Basta, não é o conteúdo, mas é a forma com que tu trabalha aquele conteúdo, né? Exatamente. E qual a importância dos espaços na educação infantil na sua percepção? Então, assim, a gente fala muito assim de que existem muitas coisas que são características da educação infantil, né? São próprias dessa cultura da infância que a gente fala. E a gente traz as crianças para um espaço. Para um espaço que é acolhedor, para um espaço que em si só é um educador. Então, primeiro a gente tem que entender que espaço não se difere de ambiente. Então, o espaço ele vai ser sempre um ambiente construído. Então, dentro desse ambiente, quais são as possibilidades que eu posso dar para a minha criança? Quais são as possibilidades que eu posso construir? Dentro da sala de referência que eu trabalho, eu acho que a gente tem que sempre deixar, como eu comentei, deixar tudo na altura das crianças, dar autonomia para elas pegarem desde a água que elas tomam até arrumar a mochila, organizar esse espaço. E dentro da proposta, cantos temáticos, zonas circunscritas que muitos autores falam da importância, fazer com que esse espaço se organize de maneira que elas não precisem fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Ou seja, um trabalho em grupo, né? Então, assim, a gente está voltando um pouquinho na metodologia, a gente trabalha, todos não fazem a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, trabalhamos em grupos menores, que daí tu consegue ver a individualidade da criança, como ela se comporta em determinadas propostas. Então, a gente tenta não fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, esse espaço, ele tem que propiciar isso. Ele tem que ser um espaço que liberte a criança, não que oprima ela, né? Então, ela tem que se sentir acolhida. A gente, na nossa casa, a gente se sente acolhido. Sim. A gente organiza de forma com que a gente possa se sentir bem. Então, o espaço da educação infantil também tem que ser assim. Fora da sala de referência, a gente falou um pouquinho de dentro da sala de referência, né? Fora da sala de referência, a gente também tem que organizar esse espaço. Então, às vezes a gente se depara com recursos, pouca estrutura, estruturas menores, mas dentro do espaço que eu tenho, como eu consigo qualificar esse espaço para que ele seja um ambiente que dê liberdade para a criança, que possibilite um desenvolvimento, um desafio, autonomia, superação, né, de limites. Então, um parque bem organizado, né? Um hall de entrada, sala multiuso. Se for para dizer assim, questão de recurso, possibilidades, mas dentro da nossa realidade, o que a gente consegue fazer, né? Então é mais ou menos assim. Corredores. Né? Todos os espaços podem ser qualificados. Basta a gente, né, buscar formas de qualificar esse espaço. Ter um olhar mais sensível, mais detalhado para cada espaço. O espaço é um território cultural, ele nunca é neutro. O espaço ele sempre tem uma concepção pedagógica por trás. Se tu vê um espaço em que nada está na altura da criança, que os brinquedos estão no alto, que a criança não consegue escolher o que fazer, ele vai dizer muito da concepção pedagógica daquele espaço.
espaço. Então esse espaço ele tem que ser pensado no planejamento, ele tem que ser pensado no nosso dia a dia, de que forma eu posso mexer, ressignificar, porque tudo que tu pensa, vai entrar numa sala de educação infantil, do início ao final do ano, da mesma maneira, sem se construir um espaço significativo e simbólico para a criança, então ele tem que ser pensado como um segundo educador, a gente fala, né? Isso. Muito boas as colocações da professora Gláucia. E já vou aqui quebrar um pouco os padrões e vamos perguntar uma coisa para a Gláucia. E você acha que trazer os professores para essa perspectiva é um desafio? Em relação ao espaço. Porque essa é uma metodologia específica da professora Gláucia. A gente sabe que muitos professores acabam entrando nesse movimento, mas tu percebes que ainda tem algum enfrentamento, alguma resistência de alguns profissionais da educação nessa área? Eu acho que tem coisas que tem que ser consenso e tem coisas que são próprias da tua prática, que tem relação com as tuas experiências, né? Porque ninguém chega onde chega sem ter as experiências. Sim. A gente vai construindo as nossas experiências, vai conversando com outras pessoas, vai tendo a nossa formação de base. Então ninguém chega onde está sem conhecer. Muda sim. Exatamente. Então eu acho que tem coisas que a gente tem que ter claro. A criança é um sujeito, ela é centro da ação pedagógica, ela está na proposta, a gente trabalha dentro de uma proposta, a gente tem documentos que legitimam a educação infantil, então não tem como tu não botar a criança como centro da ação pedagógica, não tem como não considerar isso. Outro ponto, em questão de metodologia, a gente não tem uma metodologia fechada dentro da nossa proposta, que diga, você tem que trabalhar desta maneira, mas tem coisas que a gente tem que trabalhar, a gente sabe que trabalhar em grandes grupos acaba não permitindo que a gente veja a subjetividade. Então a gente vai tentar trabalhar dessa maneira. Como deixar a criança produzir, não dar estereótipos, ampliar as concepções. Isso são coisas que já vem sendo estudada, que é a melhor forma do que a criança vai se desenvolver e vai aprender. Então eu acho que, não desqualificando, eu acho que cada um tem o seu método de trabalho e que também tem muita questão de grupo, nem todos os grupos são iguais, nem todas as faixas etárias vão ser trabalhadas da mesma maneira, do grupo de 0 a 6 anos, cada um tem uma singularidade e tem o tempo de adaptação, o tempo de inserção, então não dá para considerar um grupo, não pode ser o mesmo grupo 5, mas um ano ele pode ser de um jeito, outro ano do outro, né? Mas eu acho que tem coisas que são características da educação infantil e que não dá pra gente perder de vista. Independente da metodologia ou da forma com que tu vai trabalhar. Eu acho assim, se tu vais trabalhar, por exemplo, vou citar uma proposta, né? Eu trabalhei com as crianças dentro do que tem no céu, eles falaram borboletas. Tu não precisa trazer uma borboleta estereotipada, xerocada para trabalhar com ele. Tu pode trazer obras de autores conhecidos, Vinícius de Moraes, tu pode trazer para elas releituras de autores famosos. A gente trouxe uma releitura do Salvador Dalí e dentro dessa releitura a gente pediu que eles fizessem com uma técnica diferente. Então, assim, tu podes trabalhar N possibilidades sem ser de um método fechado, porque tu tens que ampliar o repertório da criança. Entendi. Vamos conversar com o pessoal que está ali? Vamos. Então, ali nós temos a Hilda Nicolau, lindas professoras top. Obrigada. Obrigada, Hilda. Vanessa Costa, Gláucia, top. É uma amiga da faculdade também, muito querida. Obrigada, beijo, Vanessa. Nataele Soares, boa noite, ótimo programa. Camila Dias, bombom, boa noite, parabéns meninas, ótimo tema, beijos. Júlia, Gláucia. Júlia Silveira, parabéns, professora. Garantindo os direitos. Os direitos, é isso aí. Obrigada pela participação. Grace, minha irmã, manda um beijo pra Grace. Professora também. Andresa Marcelo Silveira Martins, um beijo. Andresa, ela top, prof lá do CI. Beijo, gente, obrigada. Obrigada, gente, pelo carinho, tá? E pela atenção, como se diz, né? Ninguém faz educação sozinho, né? É verdade. A gente faz junto e no coletivo, assim, a gente tem um grupo de trabalho muito bom, né? A gente passa por muitos lugares e a gente sempre traz alguma coisa, né? E aprende muito. Então, eu aprendo muito com esse grupo do nosso CI, que é um CI muito unido e muito maravilhoso. Assim. Ai, que bom, né, gente? E quais... antes deixa eu perguntar uma coisa pra Gláucia. Pode perguntar.
qual é o papel da família nas relações com a instituição? Então, assim, como a gente falou, né? A criança vem com uma história e com uma cultura. E essa história por trás tem a família. Família esta que nem sempre é constituída, né? Numa família pai, mãe e filhos. Isso. Às vezes é uma avó, às vezes é um tio. Então, assim, essa família vem, às vezes, para dentro da unidade sem entender que isso é um espaço de educação. Ainda com uma ideia essencialista, ainda com uma ideia de depósito, de cuidados que vem característico da história da educação infantil. Então, primeiro eu acho que a gente tem que já na primeira reunião, na reunião de pais que a Sheila faz muito bem na nossa unidade, desconstruir a ideia de que ali é um espaço apenas para cuidado e educação. Acho que é o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer com a família. E deixar bem claro, né, professora? Que a gente vai ter e que a gente tem muitas crianças que nem sempre a gente vai conseguir dar suporte, dar toda a atenção que eles merecem. Porque a gente tem muitas crianças, quem dera que a educação infantil trabalhasse com um número menor de crianças por sala, né? Que a gente conseguisse atender com mais individualidade. Mas a nossa realidade não é essa. A nossa realidade é um número grande de crianças por turma, né, por grupo de referência, e a partir disso a gente tem que atender essas famílias que chegam com angústia, que chegam com medos, que chegam com inseguranças. Então, primeiro estabelecer uma relação de parceria, de falar que a gente está aberto para o diálogo, de que qualquer problema, qualquer situação que aconteça, eles podem vir para dentro da unidade perguntar, conversar, né? Que com o diálogo a gente vai conseguir resolver todas as problemáticas. Eu acho que é a partir disso. E uma coisa que eu gosto de fazer muito com as famílias, né? Desde que eu trabalho no CI, nos outros anos que eu já trabalhei em outro município, é fazer propostas em que eu traga a família para perceber o trabalho dentro da unidade. Expor a documentação pedagógica na porta, expor ao logo do CI, mandar propostas para casa, para a família participar, né? A gente fez com eles esse ano a viagem para o Sistema Solar. Daí a gente fez uma sacolinha que ia para casa o que a criança gostaria de levar para a Lua, né? Trabalhando a imaginação, trabalhando a ludicidade. E a família, junto com ela, construiu como foi esse momento dessa busca em casa. O que eu gostaria de levar para a Lua. Então, teve gente que queria levar comida, teve gente que queria levar água, porque vai saber se tem água na Lua, verdade, sabe? Tem gente que bateu foto de como foi esse momento. Então, tu traz a família para a tua parceria, tu traz ela para o teu trabalho. Para a tua prática. Para a tua prática. Então, assim, primeiro fazer propostas com que ela possa estar auxiliando as crianças. Nem todas as famílias são iguais, nem todas as famílias são tão parceiras como... Mas, assim, o importante é que a família perceba que a educação infantil é uma etapa da educação. Então, com ela tem sua importância, seu significado. Tirando isso, trazer também, agora eu fiz um chafé com as crianças, que foi para expor umas propostas. Já passou as fotos ali, né? Eu acho que já. Da na família. Parte das famílias. Isso. Aí, assim, o que a gente fez? A gente fez um trabalho com material reciclado, né, de esculturas, de meio de transportes aéreos. Eles projetaram as esculturas, executaram as esculturas e quiseram apresentar para a família uma música que para eles foi significativa. E eles escolheram a música. Eles escolheram a música. Teve uma apresentação no CI, eles gostaram muito da música, cantaram assim, né? Porque a gente ensaia, né? Porque também a gente, né? Não dá pra ser artista assim, né? A gente tem que ensaiar, né? Então a gente ensaiou, eles viram e eles ficaram muito faceiros com a música. Então eles foram apresentar para as famílias. Então a gente convidou a família para esse chafé. Então o chafé escolhido por eles, chá, mais café, porque eles queriam servir chá e café para a família. Então a gente considera os gostos. Quase todas as famílias vieram, olharam a exposição, acompanharam o trabalho. Então eu acho que a gente traz a família mostrando e valorizando o nosso trabalho. É verdade. E assim, se a Glaucia me permite um parênteses, pode falar. A Glaucia faz isso com muita propriedade, com muita tranquilidade e acaba gerando essa confiabilidade da família no trabalho dela e da parceira. Porque eu acredito também que quando a gente traz a família para dentro da instituição e eles conseguem perceber o que acontece, estabelece ali uma relação, né? E essa relação se torna mais fácil, aonde a gente consegue qualquer problema, que nós não somos perfeitas, qualquer problema, qualquer enfrentamento, qualquer desafio, é mais fácil esse diálogo quando se tem essa parceria. Eu tento falar até para eles na entrega da avaliação, né? Eu sempre friso bastante, venham, tento um horário assim que todos consigam vir. Eu sempre falo para eles assim, se tem algum questionamento, alguma coisa, porque a gente é ser humano, porque a gente às vezes também comete erros, né? E a gente também tem que falar para a família também, né? Quando a situação não tá legal, quando alguma situação não tá bacana, né?
De forma tranquila, pai, mãe, não foi legal, né? Aí eu acho que a gente pode melhorar nisso, tá acontecendo tal situação. Porque a gente ali tá pela criança. Isso. E para a criança. A gente não é rival, a gente é aliado, né? Então a gente tem que trabalhar em parceria para que isso seja cada vez melhor, né? Para as crianças, exatamente. E ela é bem insistente, gente. Se ela tem 25 crianças, ela manda um bilhete, 24 assina. Ela é daquelas que vai lá, ela liga pro vô, pra avó, pra tia, pra madrinha, daquela única criança que não assinou o bilhete, né? Então, esse comprometimento, essa eficiência no trabalho da Gláucia é muito positivo. Parabéns. Obrigada, obrigada. É porque a gente acredita, né? Eu e a minha parceira trabalham aqui, um beijo pra ela, Bianca, também, que é assim, a gente não faz nada sozinho, a gente tem as parcerias fora de sala e dentro de sala, então ela é uma parceirona também, e a gente tenta que todas as crianças participem, né? Então a gente quer todos presentes. Quando o pai não vai, alguma coisa acontece, uma situação que a gente sabe que também acontece, a gente tenta, a gente chamou no dia da exposição, vamos lá, a prof vai ver a tua exposição, então a gente tenta sempre valorizar tanto o trabalho, a criança e a família, né? Isso mesmo. E diante de todo esse trabalho, esse engajamento, esse envolvimento, quais as dificuldades encontradas nesse sistema educacional? Então, a gente encontra muita dificuldade, que vem do âmbito de dentro da unidade, né, do trabalho com as famílias, das relações, né, dentro do próprio CI, né, dos centros de educação infantil, e de fora. Eu vou falar um pouquinho de fora. Eu acho que hoje em dia a gente encontra bastante dificuldade em ser professor, né? A gente encontra uma desvalorização profissional, a gente encontra um plano de carreira falho, a gente encontra dificuldades para formação, então a gente encontra dificuldades para ter espaço. Então a gente perdeu muito espaço, né, para o professor. E a gente está em um período de retrocesso, né? Então a gente vive uma educação cada vez mais difícil. Então eu acho que isso é uma das principais dificuldades gerais, né? Em âmbito institucional que a gente fala. Em âmbito de dentro do CI. Relação com as famílias, que sempre às vezes são truncadas, às vezes a gente acaba não conseguindo alcançar a família, mesmo com toda essa proposta, mesmo com toda essa atenção, a gente às vezes tem relações complicadas, porque são diversos contextos, diversas histórias e diversas situações. A gente encontra dificuldades com o que são médicas, a gente encontra dificuldades de horário, a gente encontra dificuldades de gestão, não estou falando da tua gestão, mas estou falando de forma geral. Aqui é o momento, aqui é o lugar. Estou falando de forma geral. Sim, o sistema, dirigentes, um âmbito maior, a gente entende. Elas falam assim de coordenadoria que falta, às vezes a gente sabe que às vezes um diretor assume muitas demandas sozinho dentro de uma unidade, né? Tem que dar conta da parte pedagógica, da parte burocrática, de tudo e falta, né, ali o supervisor, o orientador, então falta muitas apoio coisas. pedagógico. Um apoio pedagógico que falta, né, nas unidades a gente sabe que falta. Falta, então falho. acho que então acho que assim, as próprias relações às vezes assim, dentro do própria unidade, né, às vezes, né, o clima, tal. Então eu acho que essas são as maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje dentro da educação infantil, né? Sim. No meu ver, né? O que eu acompanho nesses anos de experiência. De estrada. São 9 anos, assim, não é tantos anos, né? Mas assim, são 7 anos trabalhando como auxiliar de sala em Florianópolis, que também a gente encontra bastante dificuldade de ficar sozinho, de ter, né? De encontrar outras pessoas que acabam não valorizando o trabalho. Então a gente vai, né? Vendo as dificuldades e somatizando elas, né? Verdade. Mais recadinhos. Bianca. Bianca, companheira de trabalho, beijo. Parabéns, Obrigada. ótimas. Gisela. Gisele, beijo. Prof. Parabéns, meninas. Quem mais? A Chayane. Minha amiga, minha parceirona de Chayane, TCC, faculdade de trabalho. Conheço. Beijo, querida. Carla, Daiane. Conhece, Gláucia? Conheço, amiga de faculdade maravilhosa também. Quanto orgulho ver minha amiga representando nossa classe, trabalhando com tanta propriedade, é isso? Isso. Obrigada por nos representar, Gláucia, você arrasa. Ai, que linda, gente. Ela é uma fofa. A Ellen Monique, ela trabalhou, fofa. essa minha amiga trabalhou Parabéns. numa proposta diferente de trabalho, pedagogia hospitalar, né? Trazer a pedagogia dentro dos hospitais também, é muito bacana. Quem sabe, está convidada para vir aqui no programa Transformando a Educação. Rosângela. Mesmo cunhada, sobrenome. Beijo. Letícia? Isso. Mãe de criança. Letícia Cortinaz, um beijo, a mãe da Duda, querida. Beijo, Letícia, obrigada pela parceria. Obrigada.
Então, meninas, vamos continuando aqui com o programa. Obrigada pela participação de todas vocês. Eu queria falar assim um pouquinho, que a gente não falou um pouquinho, assim, dar uma valorizada assim, que a gente não falou um pouquinho da importância do planejamento, do registro. Planejamento, registro na educação infantil, né? Que ela é ótima, gente. A gente falou um pouquinho dessa falta, né, do supervisor, do orientador. Eu queria dizer assim que eu vejo que o planejamento, o registro, ele traz muita base para a gente trabalhar, né? Então, quando a gente tem que planejar, quando a gente tem observação do vivido, quando a gente registra, quando a gente volta no registro e faz um diálogo com a gente mesmo, né? Eu digo que às vezes a vida do professor é muito cheia de gente, mas também às vezes é muito solitária, porque a gente tem que estar no registro, dialogando e pensando sobre a nossa prática. Então, como é importante a gente não perder isso de vista, né? Essa documentação sempre tem um objetivo, e que o meu objetivo não seja apenas o que eu quero alcançar, mas seja como eu posso melhorar com que as crianças evoluam cada vez mais, né? Então, só para dar uma, né, não perder assim, uma coisa importante também para falar. Tá. Obrigada, Gláucia, pela lembrança. E para finalizar, que está acabando nosso tempo. Pois é, passa rápido. Quais são os maiores desafios na nossa educação? Bom, hoje eu acho que assim, ser professor é o maior desafio. Porque a gente está num tempo tão assim de retrocessos que continuar lutando por uma educação pública que seja de qualidade, que seja qualificada, que a gente não esmoreça perante as situações difíceis, perante às vezes o que a gente escuta que não é pra gente escutar, né? De quando a gente diz que não vai atender porque a gente não tem água, porque a gente tem uma proposta pedagógica, né? Que aquele não é um depósito. Quando a gente enfrenta diversas situações de que não vai melhorar o salário, que não vai melhorar isso, ou que não tem formação, que tu não pode sair para uma formação, ou que tu não tens o direito de um plano de carreira digno, continuar professor é um desafio. Mas é um desafio gratificante, é um desafio que a gente vê no olhar das crianças a resposta, é um desafio que eu acho assim, até hoje me dá frio na barriga uma proposta. Então, quando a gente faz uma coisa que a gente tem frio na barriga, que a gente ainda pensa e fica nervoso para fazer, fica ansioso para fazer, eu acho que esse é a maior recompensa, mas é o maior desafio também. Continuar a ser, né? Continuar a ser. Eu quero aqui, obrigada, Gláucia, mais uma vez. Eu quero, em nome da Gláucia, que está aqui hoje, parabenizar todas as professoras e professores desse mundo todo e dizer para vocês que eu trouxe a Gláucia hoje aqui porque a Gláucia é para mim uma inspiração, assim como todas as professoras do município de São José, da Grande Florianópolis, do país e do mundo. Quando a Gláucia fala em desafio, realmente é um grande desafio ser professor. Mas quem conhece a Gláucia, tanto o grupo do Centro de Educação Infantil Érica Schmidt, sabe do que o trabalho que ela faz, o trabalho que ela desenvolve, com tanta propriedade, com tanto engajamento, e ela consegue articular não só um grupo de crianças, como um grupo de professores, um grupo de pais. Então eu estou aqui hoje trazendo a Gláucia para representar a educação pública de qualidade, porque ela é uma professora de excelência que me inspira e inspira todo um grupo do Centro de Educação Infantil Érica Schmidt. Eu quero deixar um beijo a todos os professores. A homenagem ontem foi com o professor de matemática, hoje é com a Gláucia. Por mim continuaria um mês, o ano, todos os dias. Vamos valorizar a profissão que engrandece, que dignifica todas as demais profissões, que é a ser professor. Muito obrigada. Continue com as nossas programações. Não esqueça meu recadinho, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Um grande beijo e muito obrigada. Até o próximo programa. Obrigada também. Então, um beijo a todos os meus professores, o DESC, Magistério, Vanderlei Júnior, Serviço Social, todos eles e as minhas colegas de trabalho, né? E meus colegas de trabalho que são tão especiais e importantes, né? Eu acho que a gente se torna professor com outros professores também, né? Com certeza, então, é isso Gláucia. aí. Beijo a todos também. Até lá.